Boa tarde, BG, e todos aqueles que estão nos acompanhando, a turma da bancada aqui. Espero que 2025 tenha menos sustos, né? E que a gente possa aí ter um ano melhor, com mais saúde, né? E com mais previsibilidade. De uma vez só, legislação do reajuste do salário mínimo com teto de 2,5%. Governo federal começa o ano que vem sem orçamento e o mercado financeiro, sem o futuro presidente do Banco Central contestar, o Galípolo, elevou a projeção para a inflação, elevou a projeção para o dólar, além do que se encontra hoje, e a diminuição da expectativa de crescimento para o país. Você, como líder do Senado na oposição, qual a sua avaliação disto? Olha, vamos falar aqui rapidamente da economia, porque é um assunto tão árido, né? Terminando o ano de 2024. Eu tenho dito, Bruno, que o governo atual do PT tem trabalhado da mesma forma que trabalhou ao longo dos últimos 14 anos em que esteve à frente da administração. São os mesmos métodos, a mesma estratégia, os mesmos personagens, e o filme a gente já conhece. Em 2015, 2016, Renato e Breno estão aqui presentes, sabem que nós tivemos a maior catástrofe econômica que o Brasil já se debruçou desde 1948, com a supressão de quase 7% do produto interno bruto, mais de 3 milhões de empregos formais foram dizimados, centenas de milhares de empresas foram fechadas, a Petrobras pousou da empresa com participação na Bolsa de Nova York mais endividada do mundo na época, quase 180 bilhões de dólares, uma empresa que inclusive colocou no balanço que havia pago 6 bilhões de reais de dólares de propina, né? A Terceiro teve que colocar isso no balanço, né? Um governo que aparelhou a máquina pública, que assaltou os fundos de pensão. A grande diferença é que o que eles fizeram em 14 anos estão fazendo em 2, né? Não tem JK, que fez 50 anos em 5, Lula está fazendo em 2 anos o que o PT fez em 14 anos, está no DNA do partido. E isso começa com o que eu chamo de pecado original. Na transição de governo em 2022, o Haddad negociou com o parlamento um orçamento onde quase 200 bilhões de reais foram acrescidos ao orçamento, sem que houvesse previsão de receitas para isso. O que é que acontece? Houve um descompasso entre as despesas do governo e a receita do governo, né? De tal forma que ao final agora de 2024 nós vamos ter um crescimento de mais de 8 pontos percentuais da dívida pública. Então estamos crescendo, mas a custa de dívida. Uma conta bem didática para quem está nos ouvindo entender, nós vamos crescer 3,4% esse ano, aproximadamente. Isso significa para um PIB de 11 trilhões, em torno de 370 bilhões de reais. Em contrapartida, vamos nos endividar com uma dívida de 9 trilhões de reais, com um pagamento de mais de 900 bilhões de juros. Então, pegue 900 bilhões que você se endividou esse ano, com 370 que você cresceu, faça a diferença. Esse é o governo do PT, que nos apresenta uma política de salário mínimo que você nos pergunta, absolutamente deletéria contra a sociedade, contra os mais pobres, porque apropria um ganho real que a população não deu causa, porque não houve aumento de produtividade para isso. Então você pressiona as contas públicas, porque isso impacta principalmente em Previdência e BPC. Menos de 10% da população recebe salário mínimo. Aumentou em 6% o salário mínimo em 2023. De lá para cá o dólar cresceu 30%. Então faça uma conta, você, cidadão que está nos acompanhando. O governo dá com a mão e tira com as duas, né? Caiu o poder de compra da população de forma violenta. Quem vai a um supermercado pode atestar o que eu estou falando aqui. Esse é um governo incompetente, é um governo perdulário, é um governo populista, é um governo mal intencionado, que não tem projeto de país, tem projeto de poder. E para isso vale tudo, inclusive quebrar o país. Quando o Bolsonaro perdeu a eleição e você se elegeu senador, você nos concedeu uma entrevista aqui e você disse que Lula queria um cheque em branco
e obteve depois de 240 milhões aproximadamente. E você disse que mesmo aquele valor considerável não iria adiantar. Em outra ocasião, você nos concedeu outra entrevista. Você disse que o pacote fiscal do governo Lula, você ia votar contra o pacote fiscal do governo Lula. Porque além dele não resolver o problema, ele estava sendo tão modificado que ia virar um monstrengo. O pacote do governo Lula só foi votado aos 45 segundos tempo, semana passada no Congresso, após tantas idas e vindas, depois de ser desconfigurado e depois de um ministro da Economia não ter mais moral para defender nenhum item daquilo que foi colocado dentro dele, defendido por ele. Você não é mãe de Ná, você não é o Ravengá, mas você acertou nas duas avaliações. Quais são as suas avaliações, então, para 2025? E também não votei o arcabouço fiscal, porque eu disse que o governo não ia cumpri-lo no primeiro ano. Eu errei. Ele passou 3 meses, ele descumpriu. E descumpriu 8 vezes. Quer dizer, ele queimou minha língua. O governo realmente ele me desmoralizou nesse processo. Olha, infelizmente, a economia no próximo ano, ela vai continuar tendo muitos problemas, porque o crescimento da taxa Selic, agora com a maioria dos diretores indicados pelo PT, é a política monetária querendo frear esse descompasso do fiscal. Só para a população entender, a política monetária trata do câmbio, trata do juro, não trata da questão dos gastos públicos, que é a política fiscal. Então a política monetária do Banco Central tenta ajudar a que não haja um desequilíbrio no processo inflacionário, que é o maior inimigo da população mais pobre, que não pode se defender. Não adianta você receber um salário grande se o seu poder de compra está sendo corroído. No próximo ano, se o governo não diminuir os gastos com o PAC, não chamar os poderes para sentar-se numa mesa e dizer, olha, cada um de nós tem que fazer aqui a sua cota de sacrifício. Eu cheguei aqui, você estava falando das emendas parlamentares. Então, que os parlamentares abram mão de uma participação nas emendas, que o judiciário aceite a votação do super salário, porque foi uma outra enganação desse governo, mandou no pacote fiscal um projeto de lei na PEC, dizendo que haveria a votação do super salário remetendo a uma lei ordinária, né? E eu tive a oportunidade, no processo de discussão, a desafiar os líderes do governo a que nós, em continente, votássemos o projeto de supersalário, que já está votado pelo Senado e pela Câmara, está na Comissão de Constituição e Justiça, poderia ser avocado para votar, só aí são menos 12 bilhões de reais por ano, né? O governo não faz a reforma administrativa, o governo não diminui os gastos públicos que tem acima do que arrecada, está gastando mais do que tem, o descompasso entre receita e despesa é galopante, né? Está no DNA do Partido dos Trabalhadores, ele está desconectado com a sociedade, o governo está desesperado, correndo atrás de uma popularidade perdida. A derrota que ocorreu em 24 nas eleições municipais foi acachapante para o PT, tá? E não é bom prenúncio para 26. Então, ou o governo muda, né, a forma como está gerindo as finanças públicas do Brasil e, de fato, toma uma atitude que possa ser entendida por aqueles que financiam a dívida pública brasileira como uma atitude responsável, ou vamos continuar a perder divisas, dólares. O preço do dólar a R$6,19 passou a ser piso, não vai diminuir de R$6, tá? E a taxa Selic a 14,5% já está contratada, inibe quem quer investir, quem quer empreender, todo mundo botou o pé no freio no Brasil, né? Nós vamos ter uma desaceleração da atividade econômica. Não se engane se a gente tiver no máximo 1,5% de crescimento do PIB no próximo ano, tá? E eu acredito que nós não vamos ter muita tranquilidade nesse processo, né? Do ponto de vista econômico, a não ser que o governo mude muito, o que eu acho pouco provável. Você imagina que, então, dentro desse seu raciocínio, você imagina que ele vai continuar tentando maneiras de aumentar a arrecadação porque não consegue controlar os gastos. Você acha que tem mais caminhos, fora tudo que ele vem fazendo, para tentar arrecadar mais? Sim, olha, esse governo, por exemplo, nesse pacote fiscal, abriu espaço fiscal de 5 bilhões de reais na educação para gastar mais. Quer dizer, eu vou fazer um pacote para economizar. Não, aumentou 5 bilhões de reais no gasto para ajudar público. A pagar os 12 bilhões dos super salários. Não colocou os 8 bilhões de reais dos fundos de transição dentro da LOA, né, da reforma tributária.
já anunciou, deve ser o MP de hoje para amanhã, 20 bilhões de reais de aumento para funcionários públicos e cargos comissionados no próximo ano, né? O governo tem anunciado, né, a possibilidade de aumentar de 5 milhões para 20 milhões de beneficiários do Vale Gás, né? O governo tem buscado driblar a peça orçamentária, utilizando os fundos que estão segregados e servem de superávit, ou para diminuir o déficit, né, para utilização em novas políticas públicas populistas. Veja o que aconteceu com o programa Pé de Meia, né, que é esse programa de retenção do aluno no ensino médio, né? Quase 5 bilhões de reais esse ano foram utilizados fora do orçamento, mais um drible no arcabouço fiscal. Então nós temos literalmente uma espécie de elefante debaixo do tapete. O governo deve ter dado um drible aí de 70 bilhões de reais no arcabouço fiscal, só que isso no final serve como déficit primário, quer dizer, apurado como déficit. Então é como se você tivesse com um elefante e está coberto pelo tapete, mas você vai tropeçar nele, a dívida pública continua a explodir, tá? Eu só vejo uma saída de curto prazo ou de médio prazo que o governo de alguma forma repense essa questão dos subsídios. E aí me permita mais uma informação que não é muito boa. Nós tínhamos em torno de 400 bilhões de reais de subsídios. Este governo em 2 anos já cresceu 200 bilhões. E era quem mais criticava os subsídios. Quase 200 bilhões em novos subsídios. E na reforma tributária que o governo... A JBS entrou, aumentou o subsídio dela? Não, mas o setor, por exemplo, automotivo aumentou, o setor elétrico aumentou. A JBS ganhou isenção da carne da cesta básica, coisa melhor do que isso. E uma outra coisa importante, né? O grupo JBS adquiriu uma empresa que é a Amazônia Energia, né? Que tinha uma dívida de 14 bilhões de reais que foi assumida pelos consumidores cativos de todo o país. Vamos embora, senador, segura um minutinho aí, porque o gabinete da primeira-dama Janja Lula da Silva não existe oficialmente como estrutura de governo, mas 8 pessoas trabalham diariamente com a socióloga, que fazem sua assessoria e a acompanham em viagens. Quase todas essas pessoas ficam lotadas no gabinete pessoal do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A equipe custou, em 2023, R$1.900.000 e vai custar, em 2024, quase 2 milhões de reais, um pouquinho mais do que 1.900.000. Os valores são aproximados, o levantamento é do site Poder 360, com dados do portal da Transparência. Foi consultado os salários brutos de todos os funcionários de Janja e os gastos de governo com as viagens oficiais da primeira-dama e apenas com sua equipe. Folha salarial mensal é de quase R$119.000, somando servidores, gastos com viagens 791.500, valor total gasto com salários e viagens em 2023, 2024 até o momento, quase 3 milhões e 900 mil reais, fora os gastos aí que o deputado lançou o janjômetro, né? De eventos que ela participou, de eventos que ela patrocinou, fora os gastos pessoais, os gastos relacionados à primeira-dama já chegam a quase 65 milhões de reais em 2023 e 2024. E falando em gastos, falando em voos, em viagens, quem pegou carona em avião da FAB foi o filho do presidente, né? O Fábio Luiz Lula da Silva, aquele da Game Corp. Você lembra, Breno? Sim, é o que a gente já esperava, né? Você não consegue ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Quando o povo brasileiro escolheu Lula para voltar ao poder, escolheu voltar o cenário que a gente tinha antes. Não tem como, até porque se Lula tivesse chegado na televisão, na campanha ou antes, olha, eu me arrependo de tudo que eu fiz, eu cometi um erro, se tivesse o reconhecimento e o arrependimento do que foi feito, por mais que fosse mentira, ainda cabia a gente pensar que existiria uma alteração do curso do que vinha acontecendo na época do PT, mas ele nunca fez isso, ele nunca disse que errou, ele disse, não, eu não errei, eu fiz tudo certo, eu fui perseguido e tudo mais, e quem votou nele, votou para esse tipo de situação. O pior de tudo isso aí não é nem a questão dos valores, você vai dizer, tá de bilhões e tal, déficit e tal, mas é o exemplo, né? Você criar uma situação em que você quer que corte os gastos e você não dá o exemplo. A primeira-dama viaja, fica nos melhores hotéis, Lula vai para os hotéis mais caros, pega toda a estrutura, comitiva numerosíssima. Então isso acaba refletindo, acaba caindo em cadeia para os demais. Eu também quero isso, daqui a pouco o judiciário, não, eu também quero esse tipo de mordomia. Aí o filho pega carona no avião da FAB, precisa
Você não precisa, um cara desse não precisa pegar carona. Quer dizer, precisa para não se expor, de repente, pro público, para andar no voo normal e tal. Mas hoje, com a Game Corp, do jeito que ele tá hoje, ele pode alugar, fretar um jatinho e vai-se embora. Não dá esse exemplo, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta, Marinho, aqui. Não, na volta do intervalo você vai fazer uma pergunta ao senador Rogério Marinho. Na volta do intervalo a gente vai falar de política, não é? O senador tem uma frase aí forte dele na capa do jornal semana passada, né? Saber se ele disse aquilo mesmo, né? E mandar um abraço aqui para meu amigo Coronel Hélio, que completou o ano sexta-feira, 60. Parabéns, chefe. Feijoada da melhor qualidade. Eu fiquei pouco tempo, rapaz, mas eu queria parabenizar ele aqui pessoalmente. Gente da melhor categoria. Foi meu voto em 2020 para prefeito de Natal. Quem está mandando um abraço pro senador Rogério Marinho é Jean Pipoco. Um abraço para meu irmão. Não vi ele no Natal, um beijo. Não vou ver no ano novo, também um feliz ano novo para ele. Para todos. E a gente volta em 30 segundos para falar de política local e nacional. Estamos apresentando Meio-Dia RN. 96fm.com.br 96fm.com.br. Informação, credibilidade, opinião. Todo o tempo, o tempo todo. Morar bem ou investir no futuro? Por que não os dois? Descubra o solar da Lila Câmara. Apartamentos de 63 e 73 metros quadrados, com lazer completo ao lado do Midway Mall. Aproveite pagamento facilitado, sem juros e a preço de custo pelo sistema de cooperativa. Solar da Lila Câmara, um empreendimento CNH Cooperativa e Escola Engenharia. Adesões à Aliança Imobiliária, 3234-3333. Pérez e Pérez Imóveis, 4006-0207. Nos últimos anos, Natal mudou muito e a gente sente isso por toda a cidade. A implantação do novo plano diretor foi um marco no desenvolvimento de Natal. Já são 2,4 bilhões em obras que geram mais de 25 mil empregos. Já a orla urbana está ficando mais bonita e moderna. E grandes obras como o Complexo da Redinha e a Engorda de Ponta Negra vão transformar o nosso turismo e gerar novas oportunidades de emprego e renda. E ainda tem o maior investimento em saúde de Natal, o novo Hospital Municipal, que vai oferecer atendimento em diversas especialidades. Isso sem falar no Hospital Veterinário, 4 novos CMEs, escola em tempo integral, residencial Mãe Luísa e o novo Teatro Sandoval Vanderlei. Construção e reformas de praças e quadras, a nova Felizardo Moura e mais obras por toda a cidade. Com o trabalho da Prefeitura, a cidade ficou mais bonita e melhor para todo mundo. E Natal mudou? Mudou. Agora é tocar pra frente. Prefeitura do Natal. Voltamos a apresentar Meio-Dia RN. Hora certa 96. Oferecimento. A solução para amenizar este calor você encontra na Natal Service. Tudo em refrigeração para a sua casa e para o seu negócio. Ligue agora, 3311-0011. 1h05, estamos de volta. Mandar aqui um abraço pro grande Abdene da Mega Cola. Mandando um abraço aqui também pro senador Rogério Marinho. Abdene, meu amigo, um feliz 2025 para você, tudo de melhor, tá? Sempre é bom falar com você. Senador Rogério Marinho, vamos lá. Breno, você quer fazer uma pergunta? Pergunta rápida. Senador, final do governo Dilma, final da primeira dinastia petista, a gente terminou com inflação de 2 dígitos, juros de 2 dígitos e desemprego de 2 dígitos, como você já colocou aqui. Foi a pior crise econômica da história do Brasil. Foi quando voltou a crescer a pobreza no Brasil, que vem caindo há 30 anos. Esse cenário... O dólar reajustado pela inflação atingiu sexta-feira o valor maior do que o pior momento do governo Dilma. E aí, minha pergunta para o senhor é o seguinte: esse cenário se formou lá e, nesse meio termo, Dilma parou de cumprir os acordos que fazia com o Congresso e terminou que gerou o impeachment. Hoje a gente vê o cenário econômico se agravando, o povo ainda não começou a sentir, mas não tanto como se sentiu naquela época. A perspectiva é que começa a sentir mais agora no ano que vem, infelizmente. Mas eu começo a ver o governo de Lula falhar com o Congresso. E, para piorar, está usando o Supremo agora para fazer isso.
como é que o Congresso está se comportando com relação a isso? Como é que os parlamentares, não só da oposição, como também de centro e da situação que estão ali orbitando o governo, como é que eles estão se comportando com o fato de chegar um ministro do Supremo, dar uma canetada e parar todas as obras que estão contratadas no interior do estado com emendas dos parlamentares? Eles estão aceitando bem ou já estão criando um ambiente nessa perspectiva do que tinha na época da Dilma? Porque eu lembro que eu andava em Brasília, era prefeito na época, e era um ambiente pesadíssimo, né? Era assim, todo mundo, os deputados, né, naquela ideia que tinha que tirar a Dilma, que não tinha mais condições, porque ela vinha, dava a palavra e não cumpria. Dava a palavra e não cumpria. Olha, e agora veio mais o Supremo para... A economia, ela realmente é balizadora do humor da população, né? Então a população majoritariamente ganha até 2 salários mínimos. Essas pessoas que vão ao supermercado e que comprometem quase 80% da sua renda com o gênero de primeira necessidade, estão cada vez mais insatisfeitos com o governo. Bom, mas você pergunta especificamente o Congresso. Todo deputado, ele tem um sentimento de sobrevivência. Esses próximos 2 anos já é uma expectativa da próxima eleição, da renovação do mandato, né? Então, esses ventos da economia vão, e a própria popularidade do Lula vão influir muito na forma como os deputados vão se comportar. Esse episódio que o Dino suspendeu recursos do parlamento alegando que não havia transparência, né? Qual é o problema aí? Não é o que está acontecendo, não é o mérito, é a forma, né, do governo federal usar o Supremo Tribunal Federal e partidos políticos que orbitam no governo para tentar enquadrar um outro poder. Então, 2 poderes se unem contra o outro. Então, isso realmente gera insatisfação. Por outro lado, transparência é essencial, né? Então, as emendas de comissão, na minha opinião, precisam ser transparentes. Concordo. Tá? Elas não podem não ter o identificador. Como eu acredito que no processo eleitoral não vejo porquê, na hora que você diz que o sistema eleitoral precisa ser mais transparente, quem fala isso é atacado como se fosse um criminoso, tá? Então todos nós queremos que haja transparência em tudo que diz respeito à vida pública, tá? Os excessos precisam ser corrigidos, os órgãos de controle precisam funcionar. Só quem não tem controle hoje no Brasil é o judiciário. Tá? Porque o que cada ministro do Judiciário faz, principalmente do Supremo Tribunal Federal, eles só prestam conta a eles mesmos, né? O Senado da República, que deveria fazer esse controle, hoje, por uma série de motivos que talvez caiba um programa aqui, não faz seu papel, pelo menos na sua maioria. Sim. Tá? Na hora em que um ministro ultrapassa a lei, cria uma inovação, comete um ato de abuso de autoridade, isso está sendo normalizado. E eu estou falando de liberdade de expressão, eu estou falando de você punir as pessoas por crime de pensamento, eu estou falando de inquéritos intermináveis, né? Eu estou falando de falta de acesso aos autos por parte dos advogados, eu estou falando de sentenças extravagantes, completamente fora, né, da jurisprudência da própria legislação brasileira. Eu estou falando de alguém ou de um órgão que virou uma espécie de juiz universal, um xerife da República, né, como o ministro Alexandre de Moraes está se comportando. Então é evidente que há um desequilíbrio, uma disfuncionalidade entre os poderes, e eu particularmente acredito que é necessário uma nova como é que se chama? Não é uma nova Constituição, mas uma nova revisão constitucional para redefinir, né, qual é a função de cada um dos poderes. Você falar crime de pensamento, senador, você se refere ao pensamento de dar um golpe no Brasil? Por exemplo, Bruno, você muitas vezes você pode ter pensado e comentado com um amigo que fulano merecia uma surra, você nunca deu a surra nele. Então, de repente, esse seu pensamento passa a ser criminalizado. Uma coisa é você pensar, outra é você executar. E está muito claro que não houve golpe, coisa nenhuma. Na visão do senhor, não tem nenhuma fundamentação para a prisão dos que estão porque teriam pensado ou tentado dar um golpe no país? Olha, vamos aguardar. A priori, não. Eu li, por exemplo, as mais de 600 páginas do relatório de indiciamento dos 35 ou 37 pessoas nessa questão do golpe. Então, vamos lá. O cerne do problema todo, Bruno, é que houve uma crítica ao sistema eleitoral que começa em 2019, está escrito lá.
Então o golpe, Bolsonaro começa o golpe em 2019, no dia que assumiu o governo. Isso é completamente inverossímil. E a Polícia Federal, inclusive, perde um processo de conectividade, porque se isso é verdade, o que ele está afirmando, o golpe começa em 2015, quando o Bolsonaro, ainda deputado federal, aprovou, naquela mini reforma que houve em 2015, o voto auditável. E esse voto auditável foi, inclusive, vetado pela presidente Dilma na época e foi derrubado pelo Congresso Nacional. E em 2018, houve uma arguição de inconstitucionalidade de um partido político, eu vou me lembrar qual, e coincidentemente, olha que coincidência, Alexandre de Moraes, como ministro do STF, deu uma liminar, que depois foi reconhecida pelo Pleno, dizendo que não poderia se aplicar porque não havia previsão orçamentária em 2015 para 2018. Então, se o cerne do golpe é a contestação do sistema eleitoral, ele começa em 2015. Então, a gente tem que dar a mão à palmatória. Bolsonaro é campeão, porque um cara em 2015 já sabia que ia ser presidente da República. Deixa eu fazer uma pergunta. Já sabia que ia perder a eleição em 2022, que Lula que ia ser preso, que ia ser solto, ia ser o contendor dele. Esse cara é fantástico, ele merece voltar a ser presidente do país. Só um minutinho, Bruno, que eu acho que nunca foi feita e digamos que não apareça mais nada do que está aí. Digamos. Porque o que a gente assistiu esse ano é que cada vez que o país entra no momento, ressurge um assunto coincidentemente. Mas digamos que não apareça nada do que está mais aí sobre essa questão do golpe. A quem recorrer para sair? A quem recorrer para ter seus direitos respeitados? Mas é o que eu acabei de falar. Eu tô defendendo uma nova revisão constitucional. Porque o poder absoluto corrompe absolutamente. Não dá para você ter um poder que não tenha nenhum freio. E aí, pegando esse gancho, dentro desses vários motivos que você disse que dá um programa inteiro para o Senado ficar tão acanhado nesse sentido, quais um ou dois que você destacaria para... Por exemplo, a cooptação de parte de parlamentares por essas emendas de comissão. Por exemplo, a vontade de fazer parte do governo de ocasião e para isso fazerem acordos de conveniência e onde abrem mão, por exemplo, na defesa da Constituição. Olha, eu vou citar aqui Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho dizia o seguinte: no dia que forem tirar a liberdade do brasileiro, tiram numa boa. No dia que forem continuar a acabar com a educação brasileira, continuam numa boa, porque o povo, de uma maneira geral, tem pouca percepção da qualidade da educação e da liberdade. Tá preocupado com a saúde e com o salário no bolso. Por isso que eu falei aqui, a economia gera problemas do ponto de vista da política. Vamos falar de política agora. O senhor, o PL sai das eleições no Brasil e no estado, maior ou menor? E qual a perspectiva do PL para 2026 no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte? Olha, não é à toa que eles têm tanto receio do presidente Bolsonaro, né? Porque antes de Bolsonaro, em 2020, o PL era o 11º lugar, é o 11º partido do país em número de votos para prefeito. Em 2024 foi o primeiro colocado, com quase 16 milhões de votos. Primeiro partido do país em votos para prefeito. O PL fez os 5 vereadores mais votados do país. Em 26 cidades fez os 10 primeiros colocados. Foi o partido que teve o maior número de votos de legenda para vereador no Brasil. É o partido que tem o maior número de prefeitos entre as cidades acima de 100 mil habitantes. Tem 16 prefeituras. E tem mais 19 vice-prefeituras. Além de ter disputado segundo turno em pelo menos mais umas 10 ou 15. 12 a 15 outras prefeituras. Aqui no estado nós tínhamos 18 prefeitos. Desses, 16 a 15 saíram do partido, né? Em função da relação com o deputado Walter Alves, o vice-governador, com o João Maia, enfim, saíram do partido. Remanesceram 3. Desses 3, um foi candidato à reeleição. E nós elegemos 18, então 17 novos prefeitos, mais o que ficou no partido, que se sentem identificados conosco, eram 18 prefeitos. Elegemos 29 vice-prefeitos, quase 160 vereadores. Nós temos 2 deputados estaduais, temos 6 hoje. Temos 2 deputados federais. Temos 3, mas vamos ficar com 2, que o deputado Robson deve sair. O partido deve chegar em março para abril, né, de 35 a 40 prefeitos aqui no Rio Grande do Norte. Devemos ser o primeiro ou segundo partido aqui do Rio Grande do Norte. No cenário nacional, o partido tem hoje 2 governadores, terá provavelmente 4 até março, abril, só não vou dizer quais são, mas março, abril vão ter uns 4. Tarcísio de Freitas vai permanecer no republicano? Bom, isso aí é uma
Em março, abril, a gente volta a conversar sobre isso. Mas provavelmente nós teremos mais 2 governadores, nós teremos mais 3 ou 4 senadores, vamos ser o maior partido no Senado da República, já somos na Câmara dos Deputados. Há um processo, eu diria, de identificação ideológica e programática do partido. Nós vamos lançar em fevereiro agora a Universidade Conservadora de Política Brasileira, né, para que as pessoas entendam o que é que nós defendemos, quem nós somos, o que é que nos distingue dos outros partidos. Porque hoje, Bruno, com exceção do Novo, que é um partido de menor tamanho, e o PL, nenhum outro partido não foi cooptado pelo atual governo. Então todos os outros partidos estão, mesmo fazendo um processo de uma parte do partido dizer que é oposição, os partidos estão formalmente dentro do governo do presidente Lula. Nós somos adversário do presidente Lula e fazemos um contraponto, inclusive com propostas alternativas ao que aí está. Então eu acredito que o PL, tendo candidato a presidente da República, o que vai acontecer, e o nosso candidato é Bolsonaro, a não ser que ele seja impedido, porque na política nós vimos alguém que foi condenado em 3 instâncias por malversação de recursos públicos, né? Por uma série de delitos que foram corroborados pelos delatores, por aqueles que devolveram o dinheiro, e esse cidadão hoje está sentado na presidência da República. Aí nós vemos o presidente Bolsonaro, que está impedido de ser candidato, porque reuniu embaixadores no exercício do seu cargo para falar sobre o processo eleitoral. A respeito de um inquérito onde havia um hacker que havia ingressado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, antes do período eleitoral, e tinha passado 9 meses com a senha de um ministro. Então ele tá declarado inelegível por esse motivo, e o outro porque fez um comício público no dia 7 de setembro de 2021 em Brasília, com mais de 400 mil pessoas ao lado de um empresário. Então são os 2 motivos. Não foi por roubo, não foi por aparelhamento de máquina pública, não foi porque ele colocou pessoas dentro de fundo de previdência, como a Operação Greenfield, para roubar o recurso dos aposentados, daqueles que contribuíram a vida inteira, não foi porque dilapidou o recurso da Petrobras, foi porque criticou o sistema eleitoral. Por isso que eu falo de crime de opinião, né? Ou porque teve a ousadia de fazer o maior comício, o maior movimento popular que já aconteceu na capital da República, em Brasília, com mais de 400 mil pessoas. Então isso assusta o sistema. Então tudo pode acontecer. O Trump vai tomar posse dia 20 de janeiro. Né? Nós temos uma economia que está descendo a ladeira, nós temos um presidente da República que está muito mais preocupado em viajar ao mundo e se hospedar em hotéis de luxo junto com a sua esposa do que em administrar o país. Nós temos nós temos um Estado perdulário, com políticas populistas e um partido que está no poder desconectado com o sentimento da sociedade. Qual a sua expectativa, né, para a gestão Paulinho Freire, prefeito de Natal, já que o partido teve não só o apoio do senhor do PL, mas como teve um grande gesto do PL abrir a mão da vice para a composição com o prefeito de Natal? Olha, eu conheço Paulinho há quase 50 anos. É ruim falar isso, o pessoal pensa que eu sou mais velho do que sou, né? Eu conheci Paulinho ainda nos bancos escolares com 9, 10 anos de idade. Então eu vi a maneira como Paulinho se comportou ao longo de quase meio século. Alguém que é um empreendedor nato na área do turismo, na área do entretenimento, que é a principal atividade econômica da nossa cidade, do nosso estado. Então eu tenho muita esperança, né, de que nós possamos alavancar esse setor da maneira positiva. Eu vi alguém que ingressou na vida pública, já estava fazendo política estudantil conosco e amadureceu ao longo desse período, foi várias vezes presidente de Câmara Municipal, vereador, sempre um cara mediador, um cara fácil, um cara agradável, uma pessoa que não tem aspereza, né? Ao contrário de mim, que tenho meus adversários. Ele sempre foi um cara benquisto por todo mundo, né? Um cara conciliador por excelência, né? Deputado estadual, deputado federal e agora prefeito da cidade do Natal. Então eu vou fazer a minha parte para tentar ajudá-lo a que ele tenha uma grande administração. Natal merece, né? E nós esperamos que ele... O PL vai ter indicação na gestão? Não, o PL não terá indicações. Eu tive um cuidado na conversa que tive com o deputado Paulinho Freire, ainda pré-candidato a prefeito, dizer, olha, o que eu quero é que você faça uma grande administração e o PL gostaria de ter com você uma aliança política para 2026. Né? Nós precisamos tirar o Estado da situação em que ele se encontra, dessa estagnação, dessa deterioração dos serviços públicos, essa falta para 2026 está mantida? Dessa falta de perspectivas. Os hospitais regionais
destruídos, a educação nos últimos lugares do IDEB, né? A nossa infraestrutura em frangalhos, nenhum projeto de geração de emprego e renda para a população mais jovem, e claro que está mantida, né? Nós temos um projeto em comum que é resgatar o estado do Rio Grande do Norte e retirá-lo desse desgoverno que o PT anuncia. A parceria Rogério Marinho, Stevenson, Valentim para 2026 está mantida? Não só está mantida, como tem sido confirmada e reiterada permanentemente. Nos últimos 2 anos eu tenho estado muito próximo de Stevenson, lá no Senado da República, a gente tem conversado sempre, e nós temos um acordo entre nós, até pelo bem do Estado, de que se ele for candidato eu não serei, se eu for candidato ele não será. Ele pode ser candidato ao governo e ao Senado, e eu só posso ser candidato ao governo. Tá? Então é claro que nós vamos Vocês não serão candidatos ao mesmo cargo? Ao mesmo cargo, nós provavelmente estaremos na mesma chapa, né? Teve uma declaração do senhor publicada no Jornal de Natal na semana passada, dizendo que sua afinidade seria com Paulinho Freire e com Stevenson Valentim, e não com Alisson e José Agripino. Por que essa declaração? Bom, essa declaração não houve, né? Eu dei uma entrevista, não esse jornal deve ter ouvido na rádio e fez uma dedução, né? Tanto é, se você ler o corpo da matéria, isso não está escrito lá. O que eu falei... Fizeram um título que não consta. Não consta na matéria. Eu não falei em nenhum momento que não tenho afinidade com A e com B. O que eu falei e acabei de repetir aqui, que eu tenho uma parceria política que se consolidou com o Stevenson e com o Paulinho. Me foi perguntado especificamente sobre Alisson e sobre Álvaro. Sobre Alisson, eu declarei que fui parceiro de Alisson e da administração dele. Inclusive, a obra mais importante de Mossoró, que é aquele anel viário, né? Foi um recurso que nós alocamos como ministro, além de recurso para calçamento de intertravado, recuperação de abatedouro, recurso para compra de veículos, enfim, fiz a parceria e ajudei, fazendo justiça à população de Mossoró, tá? Por ocasião da eleição municipal, nós não nos acertamos, ele entendeu que não deveria marchar com o PL, lançamos uma candidatura, ele vence a eleição, inclusive venceu a eleição, eu diria, de uma maneira extremamente fácil, né? Teve uma votação esmagadora lá, e o que eu desejei a ele naquela oportunidade, estou repetindo aqui, é boa sorte, que ele faça uma boa administração pelo bem da população de Mossoró. E todos aqueles, respondendo a sua pergunta, mas de uma maneira mais geral, que estão contra esse projeto de desqualificação do governo de gestão aqui no Rio Grande do Norte, certamente terão espaço. Senador, deixa eu falar de forma popular. Na opinião do senhor, todos que estiverem contra ou na oposição à gestão Fátima Bezerra, o senhor defende a junção de todos, Exatamente, vamos trabalhar para juntar todo mundo, o PL vai trabalhar nessa linha. Em relação a Álvaro, da mesma forma, fui parceiro do prefeito Álvaro, toda a administração, uma boa parte dessas horas estão sendo entregues, teve a nossa participação, o nosso DNA. No final de 22 tivemos uma pequena discussão, está superada, participamos junto da eleição de Paulinho Freire, tá? E certamente, provavelmente, grande possibilidade de estarmos juntos em 2026. Foi o que eu afirmei na entrevista que dei na eleição passada. Não podia ter, claro, a contundência e a efetividade em relação aos dois, como eu tenho com o Paulinho. Breno Queiroga e Renato Bahia, 2 perguntas para cada um. Pergunta rápida. A engorda de Ponta Negra, qual a sua participação naquela obra ali? Aquela obra estava perdida, né? O contrato o projeto havia sido feito de forma absolutamente equivocada, né? Os prazos já haviam sido perdidos pela administração. Nós resgatamos o projeto, refizemos o projeto, empenhamos o recurso, aumentamos o recurso para os 100 milhões de reais e iniciamos o repasse e deixamos o recurso empenhado. Então, o projeto foi todo resgatado na nossa administração como ministro, porque a Defesa Civil estava sobre a nossa égide. Voltando às emendas, pensando em emendas que podem vir para Natal, que setores você pretenderia priorizar como senador? Eu conversei com o próprio Paulinho Freire, né? Ele tem interesse de ser ajudado na área de infraestrutura e na área de saúde e na área social. Então nós alocamos recursos e vamos trabalhar nos próximos 2 anos aí, pelo menos aí, até termos um novo planejamento. Perfeito. Ok, senador Rogério Marinho, queria lhe agradecer aqui mais uma vez a participação no meu DRN. Bom, eu quero aproveitar aqui esse espaço aqui para desejar a todos os norte-riograndenses aí um 2025 com muita saúde, né? Porque a saúde é essencial para enfrentarmos com muita resiliência os tempos que virão. Eu não tenho dúvida que, por mais negra que seja a noite, nós estamos próximos do amanhecer, e eu acredito nisso.
Tá? Então o Rio Grande do Norte vai se preparar, o próximo ano vai ser um ano de muito trabalho, né? E todos aqueles que entendem que esse governo tem feito mal ao estado do Rio Grande do Norte, né, vamos fazer um esforço coletivo, conjunto, para estarmos juntos aí e apresentarmos uma boa alternativa aí para resgatarmos o estado desse desgoverno. Isso vale para o Brasil, tá? Em relação ao PT, basta de PT. Senador, um feliz 2025. Breno e Renato, um feliz 2025 para vocês. Valeu.